Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta quinta-feira, e as notícias não param no Santos, hein? Não param. Assim como aconteceu no vídeo de ontem, que eu mostrei para vocês várias coisas acontecendo, e inclusive antecipei a saída do João Paulo, e eu não tinha a informação do time, mas depois acabou pipocando aí nas redes sociais. O time era o Bahia, mas eu sabia que ele não ia para o exterior, eu sabia que ele ia jogar num time no Brasil. Passei isso para vocês em primeira mão, mas a notícia ficou incompleta. Mas valeu, pelo menos vocês ficaram sabendo que ele não ia jogar que ele não ia jogar fora, e sim no time brasileiro. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o time de domingo, vamos falar sobre o zagueiro, marcas mais valiosas do mundo, perdão, do Brasil, marcas mais valiosas do Brasil no mundo do futebol, entendeu? Tem bastante coisa, tá? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo, tá bom? Eu sei que eu posso contar com vocês para isso, certo? Valeu. Gente, é o seguinte, conforme eu já tinha antecipado para vocês, há uns 2 vídeos mais ou menos, o Luan Pérez ia jogar contra o Vasco, tá? Isso agora já é oficial, tá confirmado, ele não tá mais no departamento médico, já tá lá treinando no campo com bola, etc e tal, e então está liberado e deve ser titular na partida contra o Vasco. O Arão e o Basso também não estão mais no departamento médico do Santos. O departamento médico do Santos nesse momento está às moscas, salvo engano da minha parte. Não tem ninguém lá não. Não tem ninguém não. É isso mesmo, não tem ninguém não. E também o Arão e o Basso fazem já trabalho de campo. Podem ficar no banco de reservas domingo contra o Vasco da Gama, 4 horas da tarde no Morumbi. 4 horas da tarde no Morumbi, tá bom? E então, o que se imagina nesse momento é o seguinte: qual vai ser o time que o Santos vai colocar em campo para a partida contra o Vasco, tá? Com a volta do Luan Pérez. Então, no primeiro momento, a tendência do técnico Kleber Xavier, hoje é quinta-feira, o jogo é domingo, vai ter o treino de amanhã e o treino de sábado serão determinantes para definir o time. Mas ele está esboçando o seguinte time, pelo que eu apurei: Brazão, Mike, Gil, Luan Pérez e o Souza. Rincon e o Bom Tempo, juntamente com o Neymar um pouquinho mais avançado, e na direita o Roleiser e na esquerda o Guilherme, de centroavante, o Tiquinho. Esse deve ser o time para sair jogando contra o Vasco. Vamos repetir? Brazão, Mike, Gil, Luan Pérez e o Souza. Rincon, Bom Tempo, Roleiser, Neymar e Guilherme. E lá na esquerda, e de centroavante, o Tiquinho. Perdem lugar no time. Quem perde, na verdade, perdem, né? Vamos dizer assim. O Souza, que foi titular contra o Cruzeiro, e também o Barreal. No primeiro momento é isso, tá? Num primeiro momento. Mas pode ter mudanças. Ou seja, o técnico Kleber Xavier pode fazer mudanças nos treinos de amanhã e de sábado, tá bom? Aí, o que ele pode fazer aí? Ele pode colocar o Luizão na zaga. Há uma possibilidade de o Luizão jogar na zaga, tá? Até porque o Verratti, ou Vegete, o centroavante do Vasco, que é muito bom na bola aérea, ele não vai jogar, tá? Ele não vai jogar. Então talvez seja melhor até para o Santos ter um jogador tão alto quanto o Gil, que é o Luizão, mas mais rápido. Porque o ataque do Vasco deve ser um ataque mais de movimentação. De jogadores e principalmente o Vasco deve explorar, embora seja treinado pelo Fernando Diniz, o jogo de contra-golpe, porque o Santos vai tentar se impor. E nesse caso seria melhor mesmo o Santos ir jogar com o Luizão. Então não se surpreendam se domingo o Luizão sair jogando no lugar do Gil. Não se surpreendam. A tendência neste momento é que jogue o Gil, tá? Então esse é um cenário. O Luizão entrando na zaga no lugar do Gil. O outro cenário que eu apurei é a questão do volante. Pode ser que o Zé Rafael saia no lugar do Rincon. Pode ser. O Zé Rafael jogou muito bem o segundo tempo contra o Cruzeiro. Jogou muito bem. E o Rincon, o que o pessoal está detectando, pelo que eu apurei, foi o seguinte: em função da idade, ele tem chegado atrasado nas disputas e feito faltas que muitas delas redondam em cartão amarelo. Tanto que ele teve que sair no jogo contra o Cruzeiro exatamente por causa disso. Com
Menos de 5 minutos, você já tomaram cartão amarelo. Então pode ser que o Zé Rafael saia jogando, mas a gente sabe muito bem que o técnico Kleber Xavier gosta muito do Rincon, muito. Mas pode ser então, uma outra alternativa seria a entrada do Zé Rafael no lugar do Rincon. Schmidt? Não creio. Schmidt pode ser uma alternativa de banco para entrar durante o jogo, dependendo do resultado da partida. Se o Santos estiver bem, se o Santos estiver na frente, precisando defender o resultado, o Schmidt é um jogador valioso para essa situação. A questão ali na frente, o Roleiser e o Barreal. Repito, no primeiro momento, o Roleiser sai como titular. Mas não se estranhe se o Barreal entrar. Até porque o Barreal é o artilheiro do Santos no campeonato. Ele é o artilheiro do Santos. E o Roleiser fez um gol só. O Roleiser fez um gol só contra o Fortaleza. Então, o Barreal é o jogador mais eficiente na questão de gols. E outra coisa, ele tem uma disposição, uma aplicação tática, defensiva, maior do que a do Roleiser. Então, pode ser também que o Barreal entre no lugar do Roleiser. Certo? Agora, qual seria a outra tendência? O Guilherme entrar como um falso 9, mas na verdade esse falso 9 seria o Neymar. Seria o Neymar. E o meio campo ficaria com aquela linha de 3 na frente. Barreal, Roleiser e Guilherme e o Neymar na frente. Então, só para vocês entenderem melhor como é que ficaria esse time, ficaria com Brazão, Mike, Luizão, Luan Pérez e o Souza. Zé Rafael, Bom Tempo. Barreal, Roleiser e Guilherme. E lá na frente, o Neymar. Se ele optar pelo Tiquinho, o Roleiser pode dançar. Entendeu? Porque aí o Neymar volta pro meio, no lugar do Roleiser, e permanece o Barreal na direita e o Guilherme na esquerda. Como começou na partida contra o Cruzeiro. Tá? Mas, gente, repito, tem o treinamento de amanhã, sexta-feira, e o de sábado. A gente vai ter uma ideia do time nesses 2 treinamentos. Mas no primeiro momento, pelo que eu apurei, o time é esse. Vou contar para vocês de novo. Ah, senhor Mani, de novo? Porque eu falei de tanto jogador, pode dar uma confusão. O time seria Brazão, Mike, Gil, Luan Pérez e Souza. Rincon, Bom Tempo, Roleiser, Neymar e Guilherme, e lá na frente o Tiquinho Soares. Ou então, basicamente é esse time, tá? Não vamos falar mais, porque senão vai dar confusão aí para todo mundo, tá? Mas basicamente, repito, amanhã e sábado é que o técnico vai definir realmente quem é que vai para o jogo, certo? Pessoal, outra coisa, como eu falei para vocês ontem, eu anunciei em primeira mão, o João Paulo não sairia do futebol brasileiro. Ele sairia para um time do Brasil e não para a Turquia, como se falou no primeiro momento. Só que eu não tinha informação, depois que eu soltei o vídeo, as pessoas tomaram conhecimento, correram atrás e acabaram descobrindo coisa que eu não consegui fazer. E ele está indo, então, João Paulo, emprestado para o Bahia. Conforme expliquei para vocês ontem, não há obrigação de compra, há opção de compra. O contrato é até o final do ano, tá? O Bahia está pagando um valor pelo empréstimo e vai pagar a totalidade do salário do João Paulo. Muita gente está se chiando, né? Eu estava, inclusive, hoje, vendo lá a live do trio, lá o Noronha, principalmente, ele estava irritado, né? Irritado, não ia falar, né? Inconformado, vai perder um goleiro, reserva, o goleiro tá lá, ganha, se quer sair, paga a multa, não pode sair, tem que entender isso, se estivesse na Europa, etc e tal, bom, enfim, acabou saindo. O que eu acho? Eu achei um bom negócio, para ambos os lados. Para o goleiro que precisa jogar, tem 28 anos de idade já, o João Paulo. E para o Santos, que recebe um turuzinho, tá? Do empréstimo e se livra do salário. É uma economia. É um dinheiro que você pode usar para fazer frente à contratação de um outro jogador. E o João Paulo, se der bem no Bahia, o Bahia pode se interessar por ele. Porque o Grupo City, que comanda o Bahia hoje, tem interesse em pegar jogadores jovens para tentar, de repente, encaixar na Europa. Mas ele também tem interesse em disputar competições aqui no Brasil e ser campeão. Eles podem ter contratado o João Paulo para tornar o time sólido,
Porque o time sólido e competitivo faz com que outros jogadores floresçam, cresçam, entendeu? Então é importante você ter um jogador assim, como o João Paulo. Líder de vestiário, bom goleiro, tá? Bom goleiro. Eu acho o Brasão muito melhor, não tem nem comparação. Mas de repente pode acontecer isso. E se por um acaso o Bahia se interessar pelo João Paulo, na minha opinião, eu acho que o Santos devia oferecer o João Paulo para quitar essa dívida com o Tassiano e ter logo, morre isso. Pô, Sormani, mas o João Paulo pelo Tassiano, o João Paulo não vai jogar no Santos, meu companheiro. Só se o Brasão for vendido. Se o Brasão for vendido, ele pode voltar. Agora, eu não gostaria de ver novamente o João Paulo no gol do Santos. Eu não gostaria. Entendeu? Eu não gostaria. Chega, já deu, foi rebaixado com o clube, ele não foi o único culpado do rebaixamento, já está no Santos há muito tempo, chega, já deu. Se por um acaso ele for para o Bahia para quitar a dívida do Tassiano, já foi feita essa cagada, né? Desculpa a expressão, de ter contratado o Tassiano, mas tem a dívida, tem que pagar, você tem que pagar, você tem que pagar. Então, se isso por um acaso o Bahia gostar do jogador, que abata daí, faça aí um bem bolado lá para quitar essa dívida do Tassiano. E se o Brasão for negociado, procure um outro goleiro da praça, como o Santos mesmo fez ao achar o Brasão. Entendeu? Eu não gostaria mais que o João Paulo voltasse no Santos. Desejo a ele toda a sorte do mundo. É santista, sente a camisa, mas sinceramente eu não gostaria mais do retorno dele. Se você pensa diferente, claro que eu respeito, como respeito, por exemplo, a opinião do Noronha. Eu acho que o Edu também falou a mesma coisa, a Gabi, eu não me lembro. Eu estava vendo a live deles hoje, mas eu lembro que o Noronha ficou bem chateado, bem contrariado, para ser a verdade. Tá? Outra coisa, pessoal, em relação ao zagueiro. Até agora, nada. Pelo que eu apurei, parece que o time que detém os direitos econômicos desse zagueiro não vai facilitar as coisas para o Santos. Quer levar, tem que pagar. E vai ter que pagar o que os caras querem. Então, o negócio deu uma esfriada. Parece que o Santos vai ter que começar a mapear novamente esse novo zagueiro. Foi o que eu apurei, tá? Eu estava bem entusiasmado ontem, falei para vocês que podia ser anunciado até esse final de semana, mas hoje deu uma estagnada nesse negócio, tá bom? Pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre uma matéria que saiu, que na verdade é um dado muito importante, é de uma empresa chamada Brand Finance, que ela avalia empresas, tá? Qual é a atribuição da Brand Finance? É analisar o valor de empresas. No caso, ela fez uma avaliação dos times do futebol brasileiro. O Flamengo está no top 50 dos times mais valiosos do mundo. Tem lá o Real Madrid em primeiro lugar, o Barcelona em segundo e por aí vai. O Flamengo é o único time que aparece no top 50 desse ranking da Brand Finance, tá? O Flamengo aparece na 44ª colocação. Deixa eu ver aqui, exatamente. No ano passado estava em 51º, ou seja, posição de número 51. Hoje está na posição de número 44. É o único brasileiro que aparece. É o único. Em primeiro lugar está lá o Real Madrid, em segundo o Barcelona, em terceiro o Manchester City, em terceiro o Liverpool, em quarto o Liverpool, em quinto o PSG, o Paris, sexto o Bayern de Munique, sétimo o United, oitavo Arsenal, nono Chelsea e em 10º lugar está o Tottenham. Tá? Esses são os 10 times mais valiosos do mundo, segundo a avaliação dessa empresa, a Brand Finance. Tá? Agora, vamos para o mercado brasileiro. Dê uma olhada só. Olha aí, tá vendo? O Flamengo, obviamente, o único brasileiro por estar no top 50, aparece em primeiro lugar. Veja que em 2025 ele está em primeiro, em 2024 ele já era primeiro colocado. Olha o valor da marca. Em dólares, em milhões de dólares, 121 milhões de dólares, tá? Houve uma variação de 0,213%, tá? Pequena, não deu nem 1%. Em segundo lugar, o Palmeiras, que já estava no ano passado, manteve a posição. Tá? Vocês estão vendo o valor da marca Palmeiras, tá? E em terceiro lugar, o Corinthians, que no ano passado estava em quarto, tomou essa posição do São Paulo, que desceu para a 4ª colocação. Aí vem Atlético, Fluminense, Internacional, Grêmio e Botafogo. Gente,
se vocês olhando aí, vocês notam que não aparece o Santos. Não aparece o Santos. No ano passado, também não aparecia o Santos. Ou seja, o Santos está sendo destruído, desgraçado por essa Belmirolândia já faz tempo. Já faz tempo. Vamos raciocinar aqui, tá? Voltou para cá. Vamos raciocinar aqui. Gente, essa destruição, essa desgraça, começa com o Andrés Rueda. Começa com o Andrés Rueda. Essa atual gestão do Marcelo Teixeira está tentando recuperar o Santos. Está tentando recuperar o Santos. Mas não consegue, porque as dívidas não baixam, só aumentam. O Santos não consegue se destacar no futebol brasileiro, tá? Não ganha o título desde 2016. Então, quando você pega as marcas de futebol mais valiosas do Brasil, o Santos não aparece entre as 10 mais valiosas. Não aparece. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional, Grêmio, Botafogo e Cruzeiro. São as marcas mais valiosas. O Santos não aparece. Não é só nesse ano, eu repito. No ano passado também não aparecia. Não aparecia. Gente, é o time do Pelé. É o time que parou guerra. É o time brasileiro que mais se apresentou no mundo inteiro, não é só na Europa. No mundo inteiro. O primeiro bicampeão mundial brasileiro. Time que foi base da seleção brasileira, que conquistou os 3 primeiros campeonatos mundiais. 58, 62 e 70. Não aparece. Você entende? Por quê? Porque o Santos está sendo dilapidado, destruído, desgraçado, jogado na lama por essa maldita Belmirolândia. Aí que tá. Então, quando a gente vê essa matéria, na hora que eu fui olhar, eu corri, bati o olho lá, cadê o Santos? Eu fui procurar o Santos. Não aparece. Entendeu, gente? Então é isso. É bom a gente começar a pensar num monte de coisa. Primeiro, afastar o Santos dessa Belmirolândia. Afastar o Santos dessa Belmirolândia. Acho muito bacana. O Marcelo Teixeira já está colocando o Santos para jogar em São Paulo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Hoje eu ia buscar ali a parcial de vendas de ingressos. Eu acabei esquecendo. Mas deve estar batendo aí 48 mil ingressos vendidos até esse momento. Ótimo. Então tá jogando no Morumbi, já jogou no Allianz Parque, no ano passado jogou também na Arena do Corinthians. Tá tentando fazer um acordo com o Pacaembu para tocar o gramado e mandar mais jogos da capital, o que acaba por valorizar a marca, porque outras empresas se interessam em se associar com o Santos, porque o Santos não fica em si mesmado lá naquela cidadezinha pequenininha que é Santos, que é deliciosa, que é maravilhosa, que eu gostaria muito de morar. Mas é uma cidade que não pode catapultar uma equipe no topo das mais valiosas. Por quê? Porque é um mercado que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Todos os grandes times estão sediados em centros que têm muito dinheiro. Ou países. Tá? O Santos não está. O Santos é o único time grande que não está numa capital. Não está numa capital. Os 4 do Rio estão no Rio. Os 3 de São Paulo estão em São Paulo. Os 2 de Minas estão em BH, que é uma capital. Os 2 do Rio Grande do Sul são de Porto Alegre, que é uma capital. O Atlético Paranaense, que está na Série B hoje, é de Curitiba, que é uma capital. O Bahia é de Salvador, que é uma capital. Fortaleza é de Fortaleza, que é uma capital. O Santos é o único que não está. Então o Santos não pode desprezar esse potencial de jogar em São Paulo. Tá? E nisso a gente tem que valorizar o trabalho do Marcelo Teixeira. Ele tenta colocar o Santos em São Paulo muito mais do que, por exemplo, o Andrés Rueda, que praticamente não fez nada. Absolutamente nada para isso. Tá? Gente, para encerrar esse vídeo, eu queria aqui fazer uma... deixa eu ver aqui. Eu queria mandar uma mensagem aí para Melissa, a Mel, que joga na Sereinha, no time do Santos, nas Sereinhas, e que passou por uma lesão, uma cirurgia de LCA, e vai ficar aí quase um ano fora, tá? A gente deseja aí para você, viu, Mel? Toda sorte nessa recuperação, seja bem resiliente, determinada, faça tudo o que os médicos mandarem, preparação física também, você é novinha, e rapidamente você vai estar voltando, tá bom? Um beijo no seu coração, que sua recuperação seja
seja muito legal, tá bom? O Neymar teve essa recuperação, demora um pouquinho para voltar, entendeu? Mas acaba voltando, vocês estão vendo aí que o Ney já está há 6 jogos seguidos, jogando 90 minutos, e não vai ser problema. Outros jogadores passaram por isso também, e se recuperaram e voltaram a jogar numa boa, tá bom, Mel? Então, boa sorte, boa recuperação para você. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Qualquer novidade, vocês sabem, eu volto aqui. Nos falamos. Tchau, tchau.